Você não precisa sair do Rio de Janeiro para encontrar cidades onde uma casa ainda pode custar muito menos do que você imagina. Escondidos pelo interior estão lugares tranquilos, cercados por natureza e com imóveis bem mais acessíveis que nos grandes centros. Hoje você vai conhecer 7 cidades baratíssimas que pouca gente comenta. Se você gosta de descobrir lugares fora do radar, inscreva-se no canal. Agora vamos direto para a primeira cidade. Valença. Valença é uma cidade que pode surpreender quem procura imóvel barato no interior do Rio de Janeiro, principalmente porque existe uma diferença enorme entre pesquisar apenas nas áreas mais conhecidas e começar a observar bairros e distritos mais afastados. O município é bastante espalhado e inclui Valença, Barão de Ju-Paraná, Santa Isabel do Rio Preto, Pentágna, Parapeúna e Conservatória, criando mercados imobiliários bem diferentes dentro do mesmo território. Em ofertas recentes aparecem imóveis simples abaixo dos R$100 mil em situações pontuais, enquanto terrenos podem ser encontrados aproximadamente entre R$100 mil e R$150 mil, dependendo da localização, metragem e infraestrutura disponível. Isso não significa que qualquer casa em Valença seja barata, porque imóveis maiores e bem localizados passam facilmente dos R$300 mil ou R$400 mil. Mas mostra que ainda existe uma porta de entrada interessante para quem aceita pesquisar fora das regiões mais disputadas. O mais curioso é que Valença não entrega apenas uma opção de vida interiorana, pois cada parte do município tem uma dinâmica própria. Pentágna, por exemplo, fica afastada da sede e tem uma atmosfera muito mais pacata, enquanto Parapeúna fica praticamente encostada na divisa com Minas Gerais e oferece aquele cenário de casas baixas, ruas tranquilas e propriedades cercadas por áreas verdes. Na sede, bairros como Benfica, Biquinha, Cambota, Carambita, Jardim Valença, Monte Belo, Morada do Sol, Parque Pentágna e São Francisco ampliam bastante as possibilidades de pesquisa. Para quem está disposto a reformar ou comprar uma casa mais simples, é justamente nessas diferenças que podem surgir negócios mais acessíveis, embora seja fundamental conferir documentação, condição estrutural, transporte e acesso à internet antes de se empolgar apenas com o preço anunciado. Outro detalhe interessante está no tamanho dos terrenos que aparecem quando a busca começa a se afastar das regiões mais valorizadas. Há ofertas de lotes na faixa dos R$100 mil a R$150 mil, e em determinadas localidades é possível encontrar terrenos consideravelmente maiores do que aqueles disponíveis pelo mesmo dinheiro nas cidades próximas da região metropolitana. Isso muda completamente o perfil de quem pode considerar Valença, porque não estamos falando somente de aposentados procurando tranquilidade, mas também de pessoas trabalhando remotamente, famílias querendo quintal e compradores interessados em construir aos poucos. A cidade ainda mantém uma paisagem bastante verde em diferentes pontos, e basta sair da parte mais movimentada para encontrar estradas menores, propriedades rurais e bairros onde a densidade de construções cai rapidamente. Para morar de verdade, Valença também tem uma vantagem importante sobre povoados muito pequenos. Existe estrutura urbana suficiente para resolver boa parte da rotina sem depender constantemente de outra cidade, com supermercados, comércio, atendimento hospitalar e outros serviços concentrados principalmente na sede. O interessante, portanto, é procurar um equilíbrio entre distância e preço, porque morar alguns quilômetros além do centro pode significar conseguir uma casa maior ou um terreno melhor pelo mesmo orçamento. Valença não é aquela cidade onde tudo custa R$80 mil ou R$100 mil, e vender essa ideia seria exagero, mas ainda possui ofertas pontuais nessa faixa e uma variedade territorial enorme, fazendo dela um daqueles lugares onde quem pesquisa bairro por bairro pode encontrar preços que simplesmente não aparecem nas partes mais valorizadas do estado. Vassouras. Vassouras é outro caso em que o preço muda drasticamente dependendo de onde você procura, porque existem propriedades de alto padrão custando mais de R$1 milhão e, ao mesmo tempo, casas simples aparecendo por valores muito menores em bairros menos disputados. Em ofertas recentes, uma casa nova de 2 quartos no Barreiro apareceu por aproximadamente R$190 mil, enquanto plataformas imobiliárias indicam ofertas de entrada ainda inferiores em casos específicos, embora seja necessário verificar cuidadosamente as condições de cada imóvel.
Já uma propriedade com 5 quartos e cerca de 700 metros quadrados em São Sebastião dos Ferreiros apareceu por aproximadamente R$380 mil, um exemplo interessante de como o tamanho, localização e padrão da construção podem produzir números muito diferentes dentro do mesmo município. O detalhe que muita gente desconhece é que Vassouras vai muito além do pequeno núcleo central que normalmente aparece nas fotografias e vídeos turísticos. Existem áreas como Maçambará, Andrade Pinto, São Sebastião dos Ferreiros e outras localidades onde a paisagem muda rapidamente, com mais terrenos, casas independentes e trechos de aparência rural. Essa característica ajuda a explicar por que alguém pode encontrar uma propriedade relativamente espaçosa sem necessariamente entrar nos preços de Petrópolis ou Teresópolis, principalmente quando aceita ficar alguns quilômetros distante do centro. Em contrapartida, essa economia precisa ser analisada junto com pavimentação, transporte, distância dos supermercados, qualidade da internet e condição das estradas. Porque uma casa aparentemente muito barata pode deixar de ser um bom negócio quando exige deslocamentos longos todos os dias. Uma curiosidade de Vassouras é justamente essa mistura entre uma cidade universitária relativamente movimentada e áreas que parecem pertencer a um município muito menor. O fluxo de estudantes e profissionais ajuda a sustentar comércio, aluguel e serviços durante boa parte do ano, enquanto poucos minutos fora das áreas centrais já aparecem ruas mais silenciosas, propriedades maiores e vegetação ocupando muito mais espaço. Para quem pensa em comprar para morar, isso cria possibilidades diferentes. Uma pessoa pode procurar uma casa compacta perto dos serviços, enquanto outra pode abrir mão dessa proximidade para tentar conseguir mais terreno pelo mesmo dinheiro. Até no aluguel essa diferença aparece, com plataformas imobiliárias mostrando ofertas começando ao redor de R$650 em casos específicos, embora a localização, conservação e disponibilidade façam esses números variar bastante. Vassouras também tem uma estrutura que torna a ideia de morar no interior mais prática do que em localidades muito isoladas, com supermercados espalhados por diferentes bairros e atendimento hospitalar disponível na própria cidade, inclusive por meio do hospital universitário. Isso pesa bastante para quem encontra uma casa por R$150 mil, R$190 mil ou R$250 mil e começa a comparar não apenas o imóvel, mas tudo o que existe ao redor dele. O segredo aqui não é procurar uma suposta cidade onde todas as casas sejam baratíssimas, porque isso simplesmente não corresponde à realidade, mas identificar bairros e localidades em que o preço ainda fica abaixo das áreas mais valorizadas e onde o comprador consegue trocar localização central por espaço, silêncio e um orçamento imobiliário mais baixo. Miguel Pereira. Miguel Pereira é uma cidade que precisa ser analisada bairro por bairro, porque a valorização provocada pelo crescimento do turismo fez algumas regiões ficarem consideravelmente mais caras, enquanto localidades afastadas ainda apresentam preços bem diferentes. Hoje é comum encontrar casas acima dos R$400 mil perto das áreas mais procuradas, porém também aparecem imóveis na faixa de R$280 mil a R$350 mil em pontos como Alto da Boa Vista, Lagoinha, Conrado e algumas partes de Governador Portela. Uma casa simples com 2 ou 3 quartos, terreno pequeno e acabamento mais antigo pode entrar justamente nessa faixa, enquanto propriedades maiores ou próximas das atrações mais conhecidas facilmente ultrapassam R$600 mil, R$800 mil e até R$1 milhão, mostrando que poucos quilômetros podem representar uma diferença enorme no orçamento. Uma característica interessante é que Miguel Pereira é muito mais espalhada do que parece para quem conhece apenas o centro, pois existem bairros e localidades como Futurista, Rio Douro, Roseiral, Plante Café, Retiro das Palmeiras, Vila Margarida, Vila Suíça, Parque Guararapes e Lagoinha, além de Governador Portela e Conrado. Em vários desses lugares a paisagem muda rapidamente, com menos prédios, mais casas independentes, quintais maiores e ruas cercadas por vegetação, criando alternativas para quem prefere trocar proximidade das atrações por mais espaço. Essa distribuição também explica por que pesquisar apenas casa em Miguel Pereira pode produzir uma visão distorcida, já que uma propriedade bem localizada pode custar 2 ou 3 vezes mais do que outra relativamente parecida em uma região menos procurada. Governador Portela merece atenção especial porque funciona quase como uma segunda área urbana dentro do município e costuma apresentar uma variedade interessante de imóveis residenciais.
Existem ofertas na região entre aproximadamente R$ 300 mil e R$ 400 mil, inclusive propriedades com áreas construídas superiores a 100 metros quadrados, enquanto terrenos e casas mais simples podem surgir por valores menores dependendo da rua, documentação e necessidade de reforma. Conrado também apresenta um perfil diferente do centro, com propriedades cercadas por mais vegetação e ofertas que podem começar próximas dos R$ 300 mil. Portanto, quem dispõe de R$ 350 mil pode encontrar alternativas completamente diferentes dependendo de onde decide procurar dentro do município. O ponto curioso de Miguel Pereira é que ela já não pode ser tratada simplesmente como uma cidade barata, mas ainda possui regiões que ficaram escondidas da valorização mais agressiva observada nos pontos turísticos. Quem procura uma casa de R$ 100 mil provavelmente terá muita dificuldade, enquanto quem estabelece um orçamento entre R$ 280 mil e R$ 400 mil começa a encontrar imóveis interessantes fora das áreas mais disputadas, especialmente aceitando construções antigas ou alguma reforma. A vantagem é conseguir continuar relativamente próximo de supermercados, comércio, serviços e da estrutura urbana da cidade, mas pagando menos por estar alguns quilômetros distante do movimento principal, uma diferença que faz muito mais sentido quando Miguel Pereira é observada como vários pequenos mercados imobiliários em vez de uma única cidade com um preço padrão. Nova Friburgo. Nova Friburgo talvez seja uma das cidades mais interessantes dessa lista justamente porque seu território é enorme, com aproximadamente 935 km², e aquilo que muita gente chama simplesmente de Friburgo reúne regiões completamente diferentes. O município possui 8 distritos, incluindo a sede, Rio Grandina, Campo do Coelho, Amparo, Lumiar, Conselheiro Paulino, São Pedro da Serra e Muri, fazendo com que os preços mudem drasticamente conforme a localização. Enquanto casas em regiões valorizadas como Cônego podem ultrapassar facilmente R$ 1 milhão, ofertas pontuais de imóveis mais simples em áreas como São Geraldo, Conselheiro Paulino e outras regiões afastadas podem aparecer abaixo dos R$ 200 mil, especialmente quando existe necessidade de reforma ou alguma característica que reduza a procura. Campo do Coelho mostra bem como Nova Friburgo muda quando se deixa a região central, porque fica aproximadamente 12 quilômetros distante do núcleo urbano e possui uma paisagem marcada por propriedades rurais, produção agrícola, casas espaçadas e terrenos consideravelmente maiores. Amparo também oferece uma realidade diferente, ficando relativamente próximo da cidade, mas apresentando diversas áreas onde a ocupação urbana se mistura com propriedades rurais. Quem continua pesquisando por Rio Grandina e partes de Conselheiro Paulino encontra outro perfil novamente, com bairros mais populares e uma quantidade maior de imóveis residenciais, mostrando que duas pessoas podem dizer que moram em Nova Friburgo e, na prática, viver em ambientes completamente diferentes. Essa diferença também aparece claramente nos valores, porque uma casa simples ou antiga pode surgir entre aproximadamente R$ 150 mil e R$ 250 mil em ofertas pontuais das áreas menos valorizadas, enquanto imóveis intermediários rapidamente entram na faixa dos R$ 300 mil a R$ 500 mil. Em bairros procurados, o cenário muda completamente, com propriedades de R$ 700 mil, R$ 900 mil ou mais sendo comuns, especialmente quando possuem boa localização, vista, terreno grande e acabamento superior. Até os terrenos mostram essa divisão, porque sair das regiões urbanizadas pode permitir encontrar áreas maiores pelo preço que compraria apenas um lote pequeno próximo ao centro, embora acesso, topografia e infraestrutura precisem ser avaliados cuidadosamente. Outro detalhe pouco comentado é que grande parte do território de Nova Friburgo possui características rurais, enquanto a cidade continua oferecendo uma estrutura urbana muito superior à de pequenos municípios serranos, com hospitais, supermercados, indústria, comércio e uma variedade considerável de serviços. Isso permite morar em uma região silenciosa e relativamente afastada sem necessariamente depender de outra cidade para praticamente tudo, mas existe um cuidado importante que não pode ser ignorado: o relevo serrano. Porque um imóvel barato localizado em encosta ou área problemática pode acabar sendo uma péssima economia. Para quem pesquisa com paciência e elimina essas situações, Nova Friburgo ainda guarda regiões onde R$ 200 mil a R$ 300 mil podem render muito mais espaço do que alguém imaginaria olhando apenas para Cônego, Centro ou os bairros mais conhecidos.
Teresópolis. Teresópolis é uma cidade em que o preço dos imóveis muda de forma impressionante conforme o bairro, o tipo de documentação e até a posição da casa no terreno. Por isso, olhar apenas para Alto, Várzea ou os condomínios mais conhecidos passa uma imagem bastante incompleta. Em ofertas recentes apareceram casas por cerca de R$ 130 mil no Barroso, R$ 150 mil em São Pedro, R$ 150 mil no Meudon e aproximadamente R$ 200 mil em Santa Cecília, enquanto propriedades maiores em bairros valorizados facilmente ultrapassam R$ 600 mil, R$ 800 mil e chegam à casa dos milhões. Existem ainda oportunidades muito específicas abaixo disso, como o imóvel retomado anunciado por aproximadamente R$ 124 mil na região da Fazenda Alpina, mas nesses casos as condições de compra, ocupação, documentação e possibilidade de visita precisam ser analisadas com atenção, porque um preço extremamente baixo pode vir acompanhado de limitações que não aparecem à primeira vista. O que torna Teresópolis interessante para quem procura algo mais acessível é a quantidade de bairros que ficam fora do pequeno circuito normalmente mostrado aos visitantes, pois a divisão urbana inclui lugares como São Pedro, Barroso, Meudon, Hermitage, Granja Florestal, Albuquerque, Caleme, Quinta Lebrão, Fischer, Santa Cecília, Fonte Santa, Posse e Cascata do Imbuí. Em São Pedro, por exemplo, apareceram casas de 3 quartos próximas de R$ 150 mil, enquanto no Meudon houve oferta de 2 quartos também na faixa de R$ 150 mil, valores muito diferentes daqueles encontrados em condomínios e regiões de maior padrão. Existem ainda localidades como Canoas, Vargem Grande, Córrego das Pedras, Três Córregos, Soledade e Fazenda Alpina, onde a paisagem e o perfil dos imóveis mudam bastante. Um detalhe curioso é que algumas ofertas aparentemente baratíssimas estão muito mais próximas do cotidiano urbano do que alguém poderia imaginar olhando apenas o preço. Em São Pedro houve anúncio de casa com 3 quartos por cerca de R$ 150 mil, com comércio e transporte nas proximidades, enquanto no Hermitage apareceu imóvel de aproximadamente 110 metros quadrados por R$ 180 mil e na Granja Florestal uma opção de 2 quartos por cerca de R$ 175 mil. Ao mesmo tempo, parte dos anúncios mais baratos envolve casa de direito, posse, escadas, necessidade de reforma ou outras particularidades. E isso explica por que 2 imóveis com metragem semelhante podem ter diferenças enormes de valor dentro da mesma cidade. Para quem pensa em morar, Teresópolis ainda oferece algo que pequenas cidades serranas dificilmente conseguem reproduzir na mesma escala. É possível procurar uma casa simples na faixa de R$ 150 mil a R$ 250 mil em ofertas pontuais e continuar dentro de um município com supermercados, hospitais, escolas, comércio diversificado e uma rede de serviços relativamente ampla. A contrapartida é que relevo e localização pesam muito, porque uma casa barata em uma rua íngreme, com dezenas de degraus ou acesso complicado pode não servir para qualquer família, e áreas de encosta exigem uma avaliação muito mais cuidadosa antes da compra. É justamente essa combinação que faz Teresópolis entrar na lista, não porque toda a cidade seja barata, mas porque por trás dos imóveis milionários existem bairros populares e regiões afastadas onde ainda aparecem valores que surpreendem quem conhece somente a parte mais valorizada da serra. Petrópolis. Petrópolis parece uma escolha estranha para uma lista de cidades baratas até começar a pesquisa fora de Itaipava, Nogueira, Valparaíso e dos endereços mais valorizados, porque o município é dividido em 5 distritos e possui dezenas de bairros e localidades com perfis completamente diferentes. São aproximadamente 811 km² distribuídos entre Petrópolis, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse, sendo que apenas o distrito de Cascatinha possui cerca de 274 km² e Pedro do Rio outros 210, dimensões que ajudam a entender por que existe um mercado muito maior do que aquele visto no centro. Em ofertas recentes apareceram dezenas de casas anunciadas por até R$ 250 mil, incluindo uma casa de 2 quartos e aproximadamente 59 metros quadrados na própria região central por cerca de R$ 240 mil, mostrando que até em uma cidade conhecida por imóveis caros existem faixas de entrada bem abaixo dos valores milionários associados aos bairros de maior padrão. A parte mais interessante está justamente nas regiões que quase nunca aparecem quando alguém fala em morar em Petrópolis, como Posse, Taquaril, Brejal, Pedro do Rio, Secretário,
Fagundes, Carangola, Itamaraty, Quissamã, Independência, Meio da Serra, Morim, Duarte da Silveira e várias outras. A cidade possui uma variedade territorial enorme, com localidades praticamente urbanas e outras onde terrenos maiores, estradas menores e propriedades cercadas por vegetação começam a dominar a paisagem. Posse e Pedro do Rio são especialmente interessantes para a pesquisa porque ficam distantes do núcleo central, enquanto bairros mais próximos da sede podem oferecer casas compactas por preços menores justamente por causa de escadas, ausência de garagem, necessidade de reforma ou acesso mais difícil. Existe uma particularidade do mercado petropolitano que ajuda a explicar alguns preços surpreendentemente baixos. Em uma cidade construída entre vales e montanhas, o terreno interfere quase tanto no preço quanto a própria casa. Um imóvel de R$200 mil a R$250 mil pode estar relativamente próximo do comércio, mas exigir uma longa sequência de escadas ou não oferecer garagem, enquanto outro com acesso totalmente plano e estacionamento pode custar muito mais mesmo tendo área construída parecida. Um anúncio recente no centro, por exemplo, oferecia 2 quartos por R$240 mil e mencionava cerca de 75 degraus de acesso. Um detalhe que reduz bastante o público interessado e ajuda a explicar como certos preços aparecem em regiões onde muita gente esperaria encontrar somente imóveis caros. Quem pensa em aproveitar esses preços precisa ter ainda mais cuidado com o endereço exato do que teria em uma cidade plana, porque Petrópolis possui áreas sujeitas a problemas relacionados a encostas e chuvas intensas, e economizar R$50 mil ou R$100 mil não compensa comprar sem avaliar o terreno e a situação documental. Feita essa filtragem, o município continua oferecendo uma combinação difícil de ignorar. Aparecem ofertas pontuais abaixo de R$250 mil. Existe comércio e estrutura de serviços em diferentes regiões e a enorme extensão territorial permite procurar desde uma casa compacta perto da sede até uma propriedade mais afastada em Pedro do Rio ou Posse. O lado escondido de Petrópolis não está nos condomínios famosos de Itaipava, mas justamente nesses bairros e distritos onde os preços podem cair drasticamente. Barra do Piraí. Barra do Piraí fecha a lista com um perfil bem diferente das cidades serranas, porque está no centro da região sul-fluminense, possui aproximadamente 582 km² e se divide entre a sede e os distritos de Ipiabas, Vargem Alegre, Dorândia, São José do Turvo e Califórnia da Barra. Essa extensão faz com que o mercado imobiliário varie bastante conforme a pessoa procura perto do centro ou segue em direção aos distritos e bairros mais afastados, onde aparecem casas simples, terrenos e propriedades com características mais interioranas. Em oportunidades recentes abaixo de R$200 mil foi possível encontrar imóvel na região de Califórnia da Barra por aproximadamente R$167,6 mil em modalidade de leilão e apartamento em Nossa Senhora de Santana por cerca de R$195 mil, também em leilão, referências que não representam o mercado convencional, mas mostram faixas de entrada interessantes para quem aceita pesquisar modalidades específicas. O Distrito de Califórnia é uma das partes mais curiosas do município porque fica muito mais ligado ao eixo de Volta Redonda e Barra Mansa do que à imagem tradicional que muita gente tem de Barra do Piraí, enquanto Ipiabas segue na direção oposta e apresenta um ambiente bem mais verde e tranquilo. Vargem Alegre, Dorândia e São José do Turvo completam essa divisão, criando pequenas realidades dentro do mesmo município e permitindo que uma pessoa escolha entre ficar próxima de áreas mais urbanizadas ou procurar algo em localidades menos densas. Para quem busca imóvel barato, essa diferença é importante porque uma casa anunciada simplesmente como Barra do Piraí pode estar em uma região com rotina, deslocamento e estrutura completamente diferentes de outra situada na sede. Outro detalhe interessante é a posição geográfica da cidade, aproximadamente 100 km distante do Rio de Janeiro e fazendo divisa com Valença, Vassouras, Mendes, Piraí, Pinheiral, Volta Redonda e Barra Mansa, o que coloca a Barra do Piraí em uma área cercada por mercados imobiliários bastante diferentes. Essa localização cria alternativas para quem não precisa morar exatamente em Volta Redonda ou na região metropolitana e aceita deslocamentos regionais em troca de um imóvel mais acessível. Nos bairros e distritos mais simples, um orçamento na casa de R$150 mil a R$250 mil já permite pesquisar possibilidades interessantes, mas os menores valores também podem aparecer em leilões.
Imóveis que exigem reforma ou situações documentais específicas, então é fundamental entender por que determinado imóvel está muito abaixo dos demais. Barra do Piraí também consegue manter uma estrutura urbana considerável na sede enquanto oferece distritos com aparência de cidade pequena, e essa combinação é justamente o que torna o município interessante para fechar a lista. Quem quer comércio, supermercados, serviços e transporte pode permanecer próximo da região central, enquanto quem prioriza terreno, silêncio e menor densidade pode direcionar a busca para Ipiabas, Dorândia, Vargem Alegre, São José do Turvo ou Califórnia, sempre considerando a distância necessária para a rotina. Não é correto dizer que qualquer casa em Barra do Piraí custa R$150 mil ou R$200 mil, mas ofertas nessa faixa aparecem em situações específicas, e o município ainda permite encontrar um nível de espaço e variedade que seria muito difícil pelo mesmo orçamento nas regiões mais disputadas do Rio de Janeiro. No fim das contas, o interior do Rio de Janeiro ainda guarda lugares onde pesquisar com calma pode revelar preços muito diferentes daqueles encontrados nas regiões mais disputadas. Agora quero saber de você, em qual dessas 7 cidades você moraria? Deixe sua escolha nos comentários, e se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos destinos.